Boa tarde, queridas amigas e amigos desta casa bendita. É um prazer estar novamente com vocês, embora de forma virtual, para meditarmos na lição número 57 do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Intitula-se Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 13. Emmanuel comenta: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até ao fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até ao último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir como o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Este comentário do querido benfeitor nos mostra Jesus trazendo a concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. O homem do mundo ainda não consegue entender a necessidade de comunhão com o seu amor. Cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Todo aquele que trabalha no bem com as suas mãos e com o seu pensamento, aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Conhecedor das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, Jesus terminou sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus
são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Mas o que é a tentação? É alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo para o que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir. A proposta de viver na Terra é necessária, indispensável, para viver tudo o que nos enriquece junto ao nosso próximo, nosso semelhante. No Livro dos Espíritos, questão 645, os Espíritos dizem que não existe um arrastamento irresistível. Se fosse irresistível, ninguém teria a culpa de cair sob seu peso, mas existem arrastamentos aos quais nos permitimos em nome da tentação. Fazemos um juízo indevido das nossas condições e, quando vemos, afundamos nesse abismo terrível que se chama tentação. Tenhamos a proposta de Jesus sempre em mente, a oração. É importante que aprendamos a orar, a fazer essa ponte com o divino e vigiar a nós mesmos. Nesse capítulo das tentações, existe algo que não podemos perder de vista. Não podemos dizer que foi o demônio que nos tentou, que Satanás é que nos arrastou. Não temos como dizer que foram as más companhias que nos arrastaram. Como é comum atribuir aos outros os nossos insucessos. Quando são coisas boas, a estrela é nossa. Nesse território das tentações, existe algo do qual não podemos esquecer: a nossa vontade. Nós não fazemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. Quando dá errado, culpamos terceiros, as más companhias, mas no fundo vige a nossa vontade. É importante saibamos que quando temos vontade de fazer determinada coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, nós acabamos por fazer. Jesus Cristo disse: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Mas ele não nos diz em que porta devemos bater. Qualquer porta que batermos, ela se nos abrirá. Qualquer coisa que pedirmos, receberemos, e o que buscarmos, acharemos. Temos liberdade de agir, mas é preciso prestar atenção naquilo que vamos fazer. Até onde? Até quando? Porque tudo aquilo que semearmos, colheremos. Porque as entidades negativas vão nos provocando o orgulho, a vaidade, a presunção, o desânimo, para nos fazer cair moralmente, para nos fazer tombar espiritualmente. As tentações têm as suas raízes na nossa intimidade, não está fora. É aquela bagagem ainda não disciplinada que nos instiga. É por essa razão que cada momento de nossa existência, apelando para o ensinamento de Jesus de Nazaré, estaremos, sim, fazendo as nossas preces, seja qual for a nossa crença, fazendo a nossa elevação de pensamento, sem deixar de vigiar os nossos passos, para onde estão indo os nossos pensamentos e como estamos desenvolvendo os nossos atos. Desertar do trabalho em face de situações inesperadas que não atendam às nossas expectativas é distração lamentável e perda de oportunidade em favor do nosso programa reencarnatório nas sendas da reeducação. Quando surgem os problemas, devemos equacioná-los e não ignorá-los. Busquemos os amigos ou criemos relações de confiança
que nos permitam dirimir mal-entendidos e dúvidas. Encetemos o diálogo construtivo para aclarar situações indesejáveis. Enquanto isso, atendamos aos imperativos do serviço que nos espera e busquemos na oração a melhor posição ante os imprevistos e fatos inusitados. Terminando as nossas considerações, utilizemo-nos da prece da gratidão. Senhor, receba a nossa gratidão pela extensão de tua bondade. Mesmo esquecidos de teu amor nas variadas formas de auxílio com que nos abençoas, agradecemos agora com sentida oração a oportunidade da existência. Gratos pelo lar e pela terra que nos acolhe, gratos pela saúde e o corpo que nos ofertastes, gratos pelo luminoso caminho espírita, receba nossos sentimentos de louvor. Sabendo, porém, ó Pai, quanto somos distraídos e inconsequentes em esbanjar qualidades e recursos que ainda não nos pertencem, suplicamos o teu acréscimo de misericórdia em favor da nossa fragilidade nos dias vindouros. Ajuda-nos a honrar com atos o reconhecimento dessa hora, mantendo-nos na plenitude da gratidão, irradiando a constante alegria de viver e de ser ante os labirintos das provações. Obrigada, Senhor. Hermance Difo.